Desembargador relator, podemos passar a palavra ao orador inscrito? Nossa. Pois não, senhor presidente, à vontade. Com a palavra a partir de agora, doutor Hugo Vion Fania. Eminente presidente, desembargador Paulo Calmon, muito obrigado pela recepção. Antes de adentrar aqui, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pela forma cortês, pela forma urbana em que recebe a advocacia. Isso engrandece muito o desenvolvimento dos trabalhos, pelo primor maior que temos aqui, que é a busca incessante pela justiça. Meu muito obrigado. Cumprimento o eminente relator, Dr. Narciso Monteiro de Castro. Excelência, não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas procurei a respeito da sua biografia e entenda que a esse orador é uma verdadeira aula atuar em um processo da vossa relatoria. Cumprimento igualmente Dr. Salvo Chaves, já atuei em processos de vossa relatoria, já nos conhecemos também. Muito obrigado pela recepção, Excelência. Estendo os cumprimentos e o acatamento dos demais desembargadores a Vossa Excelência. Cumprimento meus pares, doutores advogados, que aqui farão uso da palavra nessa tribuna sagrada, a ilustre representante do Ministério Público, que abrilhanta os trabalhos, procuradora doutora Andréa de Figueiredo, muito prazer em conhecê-la, os serventuários da Justiça, que tanto se esforçam para uma organização de uma sessão tranquila e serena como a presente. Sem mais delongas, Excelência, passo a relatar o objeto. Trata-se de recurso de apelação visando anular, com cassação dos efeitos, a sentença condenatória ou, quiçá, reformá-la para absolver o apelante do delito que lhe foi imputado. Falo aqui do artigo 213 do Decreto-Lei 2848 de 1940, Código Penal, delito de estupro. Compulsando detidamente as razões recursais, afere-se que a defesa suscitou uma preliminar, um pedido de mérito e um pedido alternativo principal. Observando essa ordem, passo à preliminar. No corpo dos autos, em 17 de outubro de 2018, o apelante constituiu os procuradores do escritório Cimini Faria no bojo dos autos e requereu oportunamente vista para envelopamento de resposta escrita à acusação. O processo estava em poder da Defensoria Pública e foi devolvido pelo órgão de defesa no dia 30 de novembro de 2018, já com a peça de resposta à acusação. Em que pese o brilhantismo da Defensoria Pública, faço aqui inclusive cumprimentos que meu pai exerceu o cargo de defensor público, então é sempre uma honra muito grande atuar em feitos que também a Defensoria Pública se prestou. Então, em relação à Defensoria Pública, muito embora ali o brilhantismo lhe seja inerente, nós temos que o julgador deveria, ao modesto sentir da defesa, renovar a vista aos advogados constituídos, uma vez que por força legal e constitucional é direito do acusado que a defesa seja manejada pelos procuradores de sua confiança. Bem, não vou me furtar ao entendimento deste egrégio tribunal, bem como da Corte Legal, Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nulidade, na inteligência do artigo 564 do Código de Processo Penal, deve ser demonstrada através de prejuízo. E o prejuízo é clarividente, não foi oportunizado ao réu, através dos advogados que lhe competiam, enfrentar, na forma da resposta à acusação, os pedidos de absolvição sumária, tipicamente, trancamento, nulidades e, principalmente, de arrolamento de testemunhas. Então, na forma do telado 564, inciso 4 do Código de Ritos, requeiro desde já seja declarada a nulidade processual absoluta, com cassação in toto dos efeitos da sentença condenatória, devendo os autos retornar à origem para que a defesa dê confiança do apelante possa finalmente envelopar a sua resposta escrita à acusação. Não sendo esse o caso, observando a ordem da relatoria do feito, observando a ordem, passo ao mérito. Excelências, e aqui gostaria de convidá-los a um exercício interpretativo, mas interpretativo objetivo. Me parece, inclusive, ser o caso de exemplo de livro. Esse orador não pode vir a essa casa da justiça e desconhecer o que lá nos traz Flávia Piovesan
a triade, procuradora de justiça pode falar muito melhor que eu, a triade do direito da mulher, consistente no combate à violência e ao preconceito contra a mulher, no combate à discriminação e ao preconceito contra a mulher, no combate à violência doméstica e domiciliar contra a mulher, e no asseguramento dos direitos sexuais e reprodutivos contra a mulher. Mas veja, trago em emenda motivacional a frase do Nobel, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, que nos diz: justiça não é sinônimo de justiçamento. E explico por quê. Em que pese o entendimento seja de que os delitos cometidos, os delitos contra a dignidade sexual, são geralmente cometidos na clandestinidade e que a palavra da vítima guarda por isso importante valor, é muito importante que essas palavras estejam em harmonia com os demais elementos de prova dos autos. E aí questiono a Vossas Excelências, apenas para ilustração, se temos um caso em que a vítima narra a outras 3 pessoas que foi vítima de um ato sexual. A vítima, em audiência de instrução e julgamento, reafirma que foi vítima de violência sexual. E essas 3 outras pessoas que não viram ou presenciaram os atos, mas tomaram apenas por força o depoimento, a narrativa da própria vítima, se não há mais elementos de prova, me desculpem, mas me parece um exemplo clássico do princípio do indúbio pro réu na inteligência do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. E é o que se tem nos autos em comento. Nos autos em comento, a vítima narrou ter sido levada, abre aspas, a um matagal pelo apelante, vou chamar aqui de apelante, e ameaçada de morte, tendo tido as roupas retiradas, tendo o apelante retirado as roupas e forçado ela a realizar atos libidinosos. Gostaria aqui de dizer que existia um relacionamento afetivo entre os envolvidos. Óbvio, é possível, sem dúvida, a violência sexual em que pese o relacionamento. Mas muda um pouco a conjectura. Muda um pouco a conjectura porque não houve, como prevê o artigo 158 do Código de Processo Penal, coleta de materiais biológicos. Não houve uma roupa suja apresentada. A ofendida não foi capaz de indicar onde seria esse matagal, não foi periciado esse matagal, e a defesa, ao rigor do 402 do Código de Processo Penal, requereu em diligências a certificação nos autos de que não haveria ali laudo de constatação de violência sexual. E adivinhe, foi certificado. A zelosa Secretaria de Primeira Instância certificou que não havia, e não há, e não existe exame de constatação de violência sexual. Então, o fato é concreto, existia-se um relacionamento afetivo entre as partes. A vítima narrou ter sido abordada e levada a um matagal com uma faca. Não é crível que, segurando a faca, na forma como narrou a vítima, teria o acusado, o apelante, tirado as próprias roupas e as roupas da vítima. Também não foi coletado material biológico, como exige o Código de Processo Penal, no local nesse matagal. Também não se teve sequer uma roupa suja nesse matagal apresentado pela vítima ou, quiçá, pelo próprio acusado. E essas pessoas inquiridas em audiência foram testemunhas que não presenciaram os fatos e não encontraram com as pessoas, logo após o fato, com circunstâncias que indicassem ser real a conjectura, a ilação narrada pela suposta vítima. Então, no mérito, me parece impositiva a reforma da sentença para que se prova a absolvição do apelante na forma do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, o que fica desde já requerido. Em último requerimento, o alternativo, o requerimento subsidiário, mais forte que a defesa lança, é de que seja alternativamente reconhecida a figura do crime tentado, consoante artigo 14, inciso 2º do Código de Processo Penal, uma vez que a vítima afirmou que, no local, quando teve as roupas retiradas, o acusado não conseguiu manter com ela qualquer ato libidinoso. Nas palavras da vítima, não houve consumação. Então, com essas situações, dada a distância grande do percurso do intercrimes, requer a incidência do crime tentado com a causa de aumento de pena no seu patamar máximo de 2/3. Excelência, com respeito e acatamento, agradeço mais uma vez pela oportunidade de aprender com os colegas, com Vossa Excelência, com a Procuradora de Justiça, e é o que requero. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, doutor Hugo. Com a palavra, o relator. Pois não, senhor presidente, eu ouvi atentamente a sustentação oral do muito combativo, o doutor Hugo Faria. Na ordem que foi colocada, a questão relativamente à preliminar de nulidade do processo, eu estou sugerindo que seja afastada, uma vez que o douto juízo de primeiro grau, ele fundamentou de maneira correta, está constando aí no voto, folha 4, acusado citado em 20 de setembro de 2018, alegou não possuir condições financeiras para contratar advogado. A Defensoria Pública começou a se manifestar no processo, recebida a vista para a resposta à acusação, ela foi apresentada conforme o ID 91221-38081, página 5 do processo. No mesmo ID, consta que os procuradores do acusado se manifestaram e tiveram aí a possibilidade de apresentar a resposta à acusação e não o fizeram. Designada a audiência de instrução, essa se realizou e tiveram aí mais uma vez a oportunidade de se manifestar sobre alguma nulidade e também não o fizeram. Dessa forma, estou considerando aqui, data vênia, se trata, na verdade, da manobra conhecida como nulidade algibeira e que não vem sendo acatada por nenhum tribunal, especialmente tribunais superiores. Cito algumas jurisprudências que eu não vou ler agora. O voto de alentadas 18 laudas será disponibilizado na sequência. Então, aparto a preliminar. E quanto ao mérito, da mesma forma, vejo que as provas produzidas, elas são suficientes e o exame de corpo e delito pode ser dispensado e muitas das vezes pode haver o crime sem deixar vestígios. Estou entendendo que a vítima foi coerente em todas as oportunidades em que ela foi ouvida e também as demais testemunhas corroboraram com essas declarações da vítima. Então, senhor presidente, resumindo, estou sugerindo que seja rejeitada a preliminar e, no mérito, negado o provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relator. Do sistema aqui, os votos depositados pelos vogais, não vejo divergência nem na preliminar e nem na análise do processo na questão de mérito. Então, anuncio como resultado do julgamento, rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram o provimento ao recurso, sustentação oral a cargo do doutor Hugo Viol Faria pelo apelante. Doutor Hugo, prazer muito grande tê-lo conosco aqui até esse momento, na sessão, esperando reencontrá-lo em breve, seja no núcleo, seja em nossas câmaras fracionárias. Tá? Sempre muito bom tê-lo conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Muito obrigado. O próximo processo, mesma turma